A avaliação de desempenho é um momento, um processo extremamente importante para que a gente possa ter profissionais mais engajados, equipes com melhor desempenho, possamos melhorar todos os nossos resultados no trabalho. Entendendo isso, nós preparamos um guia prático e objetivo para ajudar nossos clientes, em especial, para que possam conduzir melhor os seus processos de avaliação de desempenho e as suas conversas de feedback. Para isso, a gente preparou um material prático e objetivo que vai direto ao ponto, ajudando você a entender a dinâmica e a dimensão da avaliação de desempenho e também as estratégias e técnicas para conduzir as conversas de feedback. Vamos compartilhar uma tela com você nesses próximos minutos e a gente vai apresentando, vai mostrando para você os elementos principais que vão nos ajudar a ter ideias melhores e aplicar melhor a nossa avaliação de desempenho e o nosso processo de feedback. Antes de mais nada, é importante a gente contextualizar o que é a avaliação de desempenho, né, e por que ela é tão importante. A avaliação de desempenho ela vai ser um dos principais pontos para a gente sustentar uma boa gestão de equipes, porque as pessoas precisam saber se estão indo bem, elas só podem melhorar aquilo que elas conhecem, quais são os pontos de melhoria, quais são os pontos de atenção. E a gente só pode melhorar desempenho avaliando, medindo. E o funcionário, o colaborador, ele precisa saber se está desempenhando o seu papel, se ele está indo bem ou não está indo bem. Por isso, a gente precisa tanto do processo de avaliação de desempenho, precisa tanto que isso para que isso aconteça. E também é importante nesse processo nós contextualizarmos o que é a avaliação de desempenho e o que é feedback. Às vezes a gente traz essas duas palavras, esses dois conceitos meio que juntos, mas eles acabam tendo significados diferentes, porque fazem parte de um processo maior de gestão de pessoas, mas são estratégias e técnicas diferentes. A avaliação de desempenho, ela vai ser o processo para que a gente avalie o desempenho de todos os membros da equipe ou dos membros da equipe que a gente resolver avaliar, das lideranças, de um grupo específico, de acordo aí com os objetivos que nós temos, como empresa, como setor, e também a cultura que essa empresa tem, que é a cultura que o negócio tem. Já o feedback é uma palavra, né, que vai indicar retorno, é de fato o retorno que a gente dá ao profissional, à pessoa que está sendo avaliada, sobre o desempenho em relação ao seu comportamento, às atividades que ele tem profissionais, aos seus resultados, buscando melhorar o desempenho e também, obviamente, os comportamentos. Eu posso avaliar o desempenho e não dar feedback, e posso também dar feedback sem avaliar desempenho. Claro, os dois têm prós e contras, por exemplo, eu fazer avaliação de desempenho e não passar o feedback, normalmente eu vou ter só avaliação de desempenho para mim e a pessoa não tem o retorno. Se eu der o retorno sem o feedback, sem avaliação de desempenho estruturada, no final das contas eu acabo tendo uma conversa desestruturada, daqui a pouco não motivando tanto quanto eu poderia motivar. Para a gente deixar tudo muito claro também em relação com como funciona a avaliação de desempenho, nós temos algumas etapas, ou melhor, alguns tipos de avaliação de desempenho possíveis para que a gente possa ter dentro do negócio, que a gente pode escolher em relação à avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, como eu disse, ela é o processo de avaliar o desempenho e comportamento dos colaboradores das equipes. Então, eu posso ter uma estratégia de avaliação de desempenho 90 graus, que ela é a mais tradicional de todas, com o processo de cima para baixo, ou seja, o superior avalia o subordinado, e depois a gente pode ter o modelo de 180, onde o gestor vai avaliar o subordinado e pode ouvir outros pares para ajudar. Por exemplo, se eu estou avaliando o marketing, eu posso ter um auxiliar de marketing. O gerente de marketing pode avaliar, mas eu posso daqui a pouco também colher informação do gerente comercial, dos vendedores ou da direção da empresa para entender em relação àquele subordinado. Tem o processo de avaliação de desempenho em 360 graus, onde todos avaliam todos dentro da empresa. Num modelo mais completo e muito mais conceitual, inclusive os clientes avaliariam o profissional, mas acaba sendo não tão aplicado isso, na verdade, porque acaba sendo muito mais difícil, mas é um processo que funciona muito bem, ou seja, todos na empresa vão avaliar todos os funcionários, e também tem o processo de autoavaliação, onde o profissional se autoavalia, ele dá uma nota baseada em alguns quesitos em relação ao seu processo dentro da empresa.
Temos também a avaliação de por competências, que ela vai mensurar as habilidades e comportamentos específicos a partir de competências estabelecidas pela empresa, pela organização, e também a avaliação por metas e resultados, ou avaliação por objetivos, que a gente chama de MBO, que a gente vai medir o desempenho do colaborador com base no atingimento das metas que a gente previamente combinou com ele, os marcos que nós deixamos, os milestones, com metas claras e mensuráveis. E claro, a gente pode também utilizar uma avaliação de desempenho que a gente tem um misto, né, uma avaliação 90 graus, por exemplo, tradicional, em que a gente faça uma avaliação por competências e a gente pode transpassar por elementos diferentes para poder ter uma avaliação de desempenho que seja mais adequada ao modelo que a empresa faça. Mas a avaliação de desempenho, como a gente vem falando, ela é fundamental para que a gente possa ter um processo de gestão de pessoas melhor. Nós falamos atualmente tanto a necessidade de reter pessoas, de engajá-las, de manter os profissionais comprometidos. E para isso, a gente precisa dar para o nosso profissional, para a pessoa que está trabalhando conosco, na verdade, um feedback, de fato, um retorno de como as coisas estão indo, se está indo bem, se está indo mal. Porque às vezes quando a gente não dá feedback, a gente acaba podendo perder pessoas boas, justamente por esses 5 motivos que a gente apresenta aqui. A gente tem a falta da avaliação nos causa. A falta do retorno, ele vai reduzir a qualidade do trabalho depois de algum tempo, exigindo mais o gestor. Quanto menos feedback você tem, mais precisa da liderança para atuar no microgerenciamento, no dia a dia, na conversa do dia a dia. Quando a gente não tem avaliação de desempenho, os critérios para promoção são baseados muito mais na simpatia ou na política. Aí vão deixar de lado daqui a pouco a competência e o desempenho do colaborador, que é o que a gente quer. A gente quer, de fato, que o colaborador cresça por mérito. A meritocracia, ela vai se basear na avaliação de desempenho. A gente pode correr algum risco de injustiça ou se precipitar em uma demissão ou desligamento, ou até mesmo uma promoção, obviamente por conta do não ter critérios claros de avaliação. Se eu não tenho avaliação também, eu tenho a menor capacidade de aproveitar os talentos internos, porque eu acabo não olhando para a minha equipe, não vendo as qualidades que ela tem. E é o final ali, que eu entendo que talvez seja o mais grave de todos. A gente pode ter os melhores funcionários desmotivados porque eles não estão tendo o trabalho avaliado e pela sensação de que o que eles fazem não é visto, não é reconhecido. Isso nos dá problema de perder boas pessoas. Foi-se o tempo em que a gente podia ter, e eu fui uma pessoa que trabalhei, principalmente no começo da minha carreira, com essa sensação, né, aquela sensação de que o chefe dizia para a gente de que se está tudo certo, ninguém reclama, se tiver ruim, eu vou falar. Essa é a pior coisa que a gente pode fazer na hora de ter uma gestão de pessoas, porque se a gente tem essa percepção de que o feedback não funciona e que se a gente só vai convidar o colaborador para conversar quando estiver ruim, ele não vai querer conversar com o gestor, ele não vai conversar com o líder. Então a gente tem que dar aquela percepção que ele está sendo avaliado o tempo todo, que ele vai receber feedback para corrigir eventuais comportamentos ou resultados ruins, e ele vai poder melhorar sempre. Como a gente falou, a ideia é que a gente converse aqui sobre feedback, efetivamente, né? Sobre o retorno. A gente tem a avaliação como um processo, deixamos isso muito claro, né? Como é que a gente está, os processos, as formas de avaliar, e a gente tem algumas formas de dar o feedback. Basicamente, a gente tem 4 tipos de feedback, que a gente quer utilizar 2, né? A gente tem o feedback que a gente pode ter dentro de uma empresa, o feedback positivo, que vai ajudar o profissional a impulsionar o seu processo, impulsionar o seu comportamento, melhorar o seu desempenho de uma forma geral, e vai também, muitas vezes, elogiar. Tem o feedback corretivo, que de fato vai corrigir comportamentos que não estão tão legais, vai corrigir daqui a pouco tarefas que não estão sendo tão bem executadas, enfim, corrigir de fato para alinhar o rumo. Esses 2 feedbacks, esses 2 tipos iniciais, são os que a gente quer efetivamente ter dentro de uma empresa. Positivo e corretivo, para a gente poder impulsionar bons comportamentos, bons desempenhos e corrigir aqueles que não são tão bons e não estão tão alinhados com o que a gente gostaria. Eu tenho outros 2 tipos de feedback que a gente tem que evitar ao máximo dentro da organização, tem que evitar ao máximo dentro da empresa, para que a gente não tenha maiores problemas ou consequências desagradáveis para o processo, que são feedback insignificante. O insignificante, de fato, é aquela coisa que não serve para nada, né? Aquele feedback que não serve para nada, que daqui a pouco aquele feedback inútil ou algum
uma coisa que seja totalmente fora do trabalho, que não faça sentido, que não signifique nada. E outro feedback que nós não queremos é o feedback ofensivo, ou seja, aquele que ofende a pessoa, que faz com que a pessoa se sinta mal, que ela se sinta prejudicada e muitas vezes injustiçada dentro do seu processo de trabalho. A gente precisa corrigir, sim, corrigir comportamentos, corrigir condutas, mas precisa fazer isso com técnica, com cuidado, justamente para que a gente não tenha feedbacks insignificantes, que na verdade são aqueles que vão falar daqui a pouco da beleza da sobrancelha de alguém, mas que daqui a pouco não significa nada para o trabalho, ou aquele que vai ofender daqui a pouco a moral do funcionário, a moral do colaborador, e isso vai ser mais prejudicial. E esse feedback, ele pode ser de duas formas: formal ou estruturado, que é o que a gente vai conversar aqui nesse guia prático, como parte de um processo da avaliação de desempenho, ou ele pode ser informal e desestruturado, que ela vai envolver aquelas conversas entre as lideranças e os liderados. A conversa desestruturada, ela acontece muito no dia a dia, acontece muito naquele momento de conforme as coisas foram acontecendo, tem suas vantagens, né, da informalidade, da proximidade, mas, por outro lado, nos causa ali algumas situações a gente não ter esse feedback estruturado, ou seja, guiado efetivamente, e daqui a pouco podendo deixar algumas coisas de lado. Por isso, a gente defende sempre que a gente possa ter um feedback formal e estruturado a partir de um processo de avaliação de desempenho, que a gente tenha isso aprazado, formalizado, com instrumentos adequados para isso. Como a gente faz isso acontecer? Bom, primeira coisa, os seus colaboradores, os funcionários, né, os associados, como você chamar a tua equipe, ela vai ter que ter plena consciência do que ela tem que fazer, das suas atividades, das suas responsabilidades, das suas atribuições. Porque eu não posso ser injusto e avaliar uma pessoa porque daqui a pouco ela não sabe fazer. Então eu preciso, é aquela velha máxima que a gente tanto fala nos treinamentos, que eu preciso orientar, motivar, acompanhar e cobrar. Então eu tenho que ter clareza que a gente precisa também ter consciência de que a pessoa sabe efetivamente para que ela foi contratada, o que se espera dela. No processo de avaliação, os critérios de avaliação têm que ser justos, objetivos e uniformizados. Eu não posso avaliar o João de uma forma e a Maria de outra forma. A não ser, claro, que eu tenha funções muito diferentes, mas se eu tenho as pessoas no mesmo setor, por exemplo, são vendedores, são advogados, são profissionais da área administrativa, eu tenho que trabalhar com os mesmos critérios de avaliação. Porque se eu tiver critérios diferentes para pessoas que têm funções similares, eu vou estar sendo injusto, e sendo injusto, eu reforço aquilo que eu não quero ter, como a gente falou anteriormente. O tempo de avaliação também tem que ser uniformizado, no sentido até mesmo do tempo do feedback, quanto tempo de validade de feedback para cada um, e também qual o prazo, vai ser a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada ano, a cada 30 dias, enfim, qual vai ser o prazo que a gente vai ter para avaliar e para dar os feedbacks. Importantíssimo, o avaliador, a pessoa que está avaliando, o profissional que é responsável por essa avaliação, ele vai ter que estar preparado para a avaliação, buscando sempre ser o mais imparcial possível e dando atenção para aquele momento. E, lógico, obviamente, o instrumento de avaliação precisa ser preparado anteriormente, a gente precisa preparar isso antes para que a gente não seja pego despreparado. Tudo que a gente fizer com preparação, a gente faz melhor, a gente faz mais tranquilo, tudo que é planejado costuma funcionar melhor. Isso na média geral. Aí você vai dizer, mas às vezes a gente não planeja e dá certo, mas às vezes a gente não planeja e também dá errado e vice-versa. Então, mas tudo que a gente planeja costuma dar certo. Vamos a um passo a passo de como isso pode funcionar. Tomando uma água aqui para ajudar na garganta. O primeiro passo, a gente tem que definir os critérios objetivos de avaliação. A gente já vai falar em como dar o feedback, mas antes de tudo, preciso clarear isso. A gente precisa deixar claro para todo mundo quais são os objetivos, os critérios dessa avaliação, no que a gente vai avaliar, se vai ser por competência, se vai ser 360, se não vai, se a gente vai avaliar por objetivo, se vai avaliar por comportamento, enfim. Quais são os objetivos que a gente tem com isso? Quer melhorar o desempenho, melhorar o engajamento, o que for. Preparar os instrumentos de avaliação, né, os formulários. Parece óbvio, mas é necessário a gente se programar antes para que a gente possa preparar os questionários, formulários de avaliação, qual que a gente vai fazer. Porque existem inúmeras possibilidades, inúmeras alternativas de formulários para fazer. Ainda mais agora com a ideia da inteligência artificial, ChatGPT, Gemini, etc., a gente tem muitas possibilidades de avaliação. Então, eu posso avaliar por competências, por objetivos, como a gente falou antes, mas é claro que eu preciso ter esses critérios muito claros.
Eu preciso definir os prazos, como a gente falou já anteriormente, quais são os prazos que eu vou ter para fazer essa avaliação, momento de abertura para fazer o processo de coleta das informações em relação à avaliação de desempenho, momento do feedback, momento da organização dos planos de desenvolvimento individual e por aí vai. Informar os participantes sobre o processo de avaliação. Todos, né, sem presumir que todos saibam, porque acontece muitas vezes a gente encontrar em uma empresa ou outra uma avaliação que não foi entendida, não foi compreendida por todos na empresa. E se a pessoa não compreendeu que ela estava passando por um processo de avaliação, que ia ser avaliada, que ia receber um feedback, daqui a pouco ela se sinta surpresa ou insegura. Preparar-se para as conversas de feedback, e isso vale tanto para quem vai dar o feedback quanto para quem vai receber, falaremos mais na frente sobre isso. Realizar os encontros de feedback, porque esse é um problema que acontece, infelizmente, às vezes a gente faz a coleta de informação, faz o processo de feedback, e daqui a pouco o feedback não é dado, ou não é dado para todo mundo, ou o prazo passa, e querendo ou não, quando a gente faz uma avaliação de desempenho, a gente vai fazer um registro, um retrato do momento do profissional. Então, se eu demorar muito para passar o feedback, para passar o retorno, talvez eu perca aquela avaliação, por isso eu preciso ter um prazo. É importante documentar e registrar para a gente ter clareza de como é que as coisas estão e vão se comportar no futuro em relação àquele colaborador, né? Tipo, a gente fez o feedback dele, foram apontados tais pontos, melhoraram, pioraram, enfim, para que a gente possa ter uma adequação na gestão desse profissional. Avaliar esse processo para entender se ele funcionou bem, funcionou da maneira adequada, do jeito que a gente gostaria. Acompanhar o pós-avaliação, que são os momentos, especialmente os momentos logo após as conversas, que a gente tem um momento da equipe daqui a pouco mais estremecida, aqueles que receberam feedbacks mais positivos estarão mais motivados, aqueles que receberam feedbacks um pouco mais corretivos ou de alinhamento, talvez tenha algum ponto que a gente tem que ter atenção. Claro, a gente vai ter que ver tudo isso, daqui a pouco vai compensar alguma coisa em relação a questões salariais, por isso que os critérios objetivos de avaliação têm que estar vinculados a isso. E, obviamente, depois, por último, planejar a nova rodada de avaliação. Porque, como a gente falou no começo, a avaliação de desempenho ela precisa ser um processo. Então, não pode ser um processo eventual, ela precisa acontecer de uma maneira continuada, como outros processos que acontecem dentro da empresa, justamente para que a gente possa ter um retorno, de fato, um ganho efetivo dessa avaliação que foi feita, para que a gente possa acompanhar os desenvolvimentos, o crescimento de cada profissional. E como é que a gente se prepara para essas conversas? A gente, como falou, começa organizando o processo de avaliação de desempenho, mas o crucial, e de fato é o objetivo da nossa conversa hoje, é falar sobre os feedbacks, sobre as conversas, como a gente se preparar para elas. O feedback, como a gente fala, é um momento importante de crescimento para a equipe e para a empresa. É um momento de maturidade, também é um momento delicado, porque a gente acaba colocando, em alguns momentos, as pessoas cara a cara com situações que não estão tão boas, ou também com coisas que estão legais. Então, por isso, a gente tem que fazer isso sempre de uma maneira bem respeitosa, da maneira mais séria e profissional que nós pudermos. Eu vou sempre recomendar, Flávio Paim, vou sempre recomendar que ele seja parte de um processo formal e próprio da empresa, para que a gente justamente não cometa injustiças, avalie todos com os instrumentos similares, com os instrumentos iguais, com os mesmos critérios, para que não tenha injustiça no processo. Então, é importante que a gente esteja bem preparado para que a gente possa ter esse processo funcionando de uma maneira mais adequada possível. Nós temos duas situações na hora do feedback. Eu tenho principalmente na hora da conversa de feedback, dois atores, né? duas pessoas nisso. Eu tenho a pessoa que fornece o feedback, quem está dando o feedback, normalmente o líder, o avaliador, e tem a pessoa que recebe o feedback. Às vezes a pessoa que está fornecendo é uma ou duas, daqui a pouco um comitê de avaliação, e quem está recebendo é uma pessoa só. Aqui a gente tem algumas ideias práticas para você poder fornecer o feedback da maneira adequada. Primeira coisa, é preparar o ambiente. Os ambientes fazem diferente, então reserve um espaço confortável, reservado também para que as conversas de feedback possam acontecer, lugar que não seja exposto demais, lugar que as pessoas que possam se sentir à vontade para falar de situações particulares. Porque o feedback, apesar de ser profissional, ele obviamente envolve a pessoa. Então, traga junto para dar conforto, água, café e outros itens que você acha importante, bolachinha, biscoito, bala, o que você achar relevante para esse momento. Lógico, bebida alcoólica não, né? Mas relevante para ajudar a deixar esse ambiente o mais destensionado possível, o mais relaxante possível para que ele seja um ambiente legal. Então, uma sala de reuniões adequada, né, com ambiente legal ajuda muito. Né? Temperatura também adequada também ajuda muito.
Reserve um tempo para cada avaliação. Isso é importante. Você está focado na avaliação no momento em que você fizer. Então, desligar o teu celular, manter-se focado na conversa. Quando você, como a gente disse, a conversa de feedback ela acontece depois que a avaliação já foi feita. Você fez a avaliação, fez a coleta das informações, fez o processo de avaliação de desempenho no formato que você desejou, seja 90, 180, 360, o jeito que você quis. Então é importante que você vai conversando, você for conversar com um profissional, vai lá falar com o Flávio, você tem que ter um roteiro para conversar com ele. Não chegar lá e dizer, não, na hora eu resolvo. Então, leia a avaliação dele antecipadamente, destaque os pontos importantes e inclua os pontos positivos e de atenção na avaliação. Depois nós temos umas técnicas para ajudar, uns formatos para te ajudar após esse slide aqui. Prepare a conversa de acordo com o perfil de cada colaborador. Se você é líder, né, ou profissional da área de gestão de pessoas, você sabe muito bem que os profissionais têm características, perfis comportamentais diferentes, então você precisa estudar isso justamente para poder conversar da melhor maneira possível com o seu colaborador, com a pessoa que você precisa avaliar. Realize a conversa, é importante deixar inicialmente o profissional bastante tranquilo, sossegado em relação ao processo, explique para ele como é que aconteceu, como foi feita a coleta, quais são os pontos que a gente que estão sendo avaliados, e aborde os pontos de atenção e conduza a forma mais tranquila e respeitosa possível. Por isso que é importante colocar um tempo para cada conversa, tipo, se você vai dedicar meia hora para cada um, dedique meia hora para cada um e não uma hora para um, 15 minutos para outro, porque isso dá a sensação de injustiça. De fato, a ideia é justamente a gente dar para eles um tratamento isonômico, um tratamento igual para todos. Cuidado com o tom de voz. É importante lembrar nessas horas que a forma como você fala é tão importante quanto o que você fala, ou até mais importante. Porque se você der ênfase para um ponto ou outro, falar com um tom de voz inadequado, isso pode daqui a pouco motivar exageradamente um colaborador ou desmotivá-lo. Da mesma forma, assim, ou daqui a pouco você pode ser compreendido ou não tão bem compreendido, dependendo do tom de voz, das palavras que você usar. É importante também lembrar de se manter a conversa dentro dos tópicos que a gente avaliou, evitar críticas necessárias, pessoais, conversas paralelas, enfim, a conversa de feedback é uma conversa para ser uma conversa de fato séria. E lembre-se que quando você está fazendo o processo de avaliação de desempenho, você está avaliando várias pessoas. Você está avaliando o João, a Maria, o Carlos, o Paulo, a Joana, o Joaquim. Várias pessoas estão sendo avaliadas por você. Mas aquela pessoa que está avaliando, que está na tua frente para ser avaliada ou para receber o feedback, é única. E ela é a mais importante do momento. Então você tem que avaliar, fazer isso com seriedade, com tranquilidade, justamente para que ela saiba, olha, estão me levando a sério, porque esse é um dos grandes problemas que a gente pode ter nas empresas, as pessoas não se sentirem sendo levadas a sério, e isso daqui a pouco pode causar um certo desengajamento. Então, seguindo com algumas ideias para que você possa fornecer o feedback, então, você vai falar com o teu subordinado, então é importante você ter exemplos concretos, então anotar situações, principalmente em momentos mais complexos, mais delicados, que você tem que corrigir algum comportamento que não foi legal, algum resultado, alguma atividade que não foi feita, para que você possa ali ilustrar isso. Lembre de anotar, porque querendo ou não, na hora a gente esquece. Então anote os pontos que você tem que lembrar. Preciso falar sobre tal dia que a pessoa não está vindo no horário, ou tal dia tal situação que a pessoa deixou a desejar em algum determinado ponto. Eu preciso ter um exemplo para clarear isso. Até porque se ela te questionar, se a pessoa te perguntar sobre isso, você vai poder, não vai tremer ou não vai se estremecer nisso e vai conseguir estar muito mais seguro para poder transmitir ao teu funcionário, ao teu colaborador esse feedback. Concentre no comportamento, não na personalidade, isso é bem importante, né? A gente tem personalidades diferentes dentro da empresa, mas precisa reforçar o comportamento que a gente deseja. Já falamos algumas vezes, treinamentos que você já deve ter participado, que falta de educação é uma coisa e temperamento forte é outra completamente diferente. Então, várias pessoas têm temperamento forte, mas isso não quer dizer que a gente tenha que levar isso para o lado pessoal, a gente tem que falar dos comportamentos que são esperados dentro da organização. Por isso que a gente precisa olhar muito a nossa cultura, muito o nosso modelo de negócio para explicar o comportamento desejado. Explique o impacto que a gente está gerando, que essa pessoa está gerando, o comportamento dela está gerando dentro da equipe ou com os clientes, né? As emoções, os resultados.
Incentive a autorreflexão. O que é isso? Basicamente, a gente explicar para as pessoas, fazer com que elas reflitam sobre os seus próprios comportamentos, sobre o impacto que ela gera nas pessoas, sobre o que ela gera nos colegas, nos clientes, nos fornecedores, e por aí vai. Também, a gente precisa definir os próximos passos. Isso é bem importante, relevante, a gente ter, e sempre salutar. Nós temos, após o feedback, um plano de desenvolvimento, uma ideia, o que a pessoa precisa fazer para melhorar. E aí, como você está avaliando o desempenho das pessoas, você vai, inclusive, tendo certos padrões. Inclusive, você pode fornecer, por exemplo, se você está tendo dentro da equipe diversos comportamentos, daqui a pouco, de insegurança, até mesmo de intranquilidade, a gente pode, uma dessas, ter um tratamento de inteligência emocional, ou se daqui a pouco você tem vários feedbacks para dar relacionados a comportamentos com o cliente, daqui a pouco treinamentos de atendimento, dados para a equipe e também aqueles pontos que são individuais. Define os próximos passos de uma forma ampla, que é aquela forma para todo o grupo, e também aquela forma individual. 3 métodos a gente vai apresentar na sequência para te ajudar a pensar melhor o roteiro de conversa que você vai ter com o teu subordinado, teu colaborador. O primeiro deles é o método SBI, que é o Situation, Behavior, Impact, é o situação, comportamento, impacto. O que a gente faz com isso? A gente vai fazer o feedback para o nosso colaborador, depois do processo de avaliação de desempenho, tem um instrumento. Então, se eu preciso corrigir algum comportamento, a situação vai descrever a situação específica em que esse comportamento ocorreu. O comportamento, você precisa descrever o comportamento observado de uma forma objetiva e factual, o impacto que isso levou. Você pode fazer isso tanto para dar um impacto positivo, dizendo que aquela pessoa teve um impacto positivo dentro da empresa, dentro da organização, quanto o contrário, quando teve um impacto negativo na equipe ou na empresa. Um exemplo, na situação, na última reunião com a equipe, quando estávamos discutindo um novo projeto, você interrompeu os seus colegas várias vezes e não deu espaço para que eles expressassem as suas ideias. O impacto, isso gerou um clima desconfortável na equipe e prejudicou a participação de alguns colegas que se sentiram desvalorizados. Esse é um exemplo de aplicação do SBI na prática. Acontece isso direto, muitas vezes, quando você tem que dar um feedback para uma pessoa corrigindo esse comportamento, você pode utilizar essa maneira. Um outro modelo que a gente pode usar é o modelo FEED, o método FEED, que ela tem 4 etapas principais. O FEED, ela vem da ideia, é uma sigla para fatos, emoções, efeitos e desejos. Então, começamos descrevendo os fatos observados, o que aconteceu de uma forma objetiva e específica, sem julgamento e interpretação, ou seja, você apresenta os fatos concentrando-se no comportamento e nas ações da pessoa. As emoções, você vai expressar como o comportamento da pessoa fez você, como gestor, se sentir. Usando aí frases como eu, para comunicar as tuas emoções, como de você no teu setor, como eu senti frustrado quando, como eu senti motivado quando, você escolhe a linha que você vai adotar. Isso vai ajudar as pessoas a entender o impacto das ações em você, principalmente, em você como líder, em você como pessoa. Os efeitos, então você descreve os efeitos do comportamento da pessoa, tanto em você quanto nos outros ou na equipe. Então você vai explicar as consequências do comportamento, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. Os desejos são as perspectivas, é o que a gente olha para frente e deseja avançar. Então você vai finalizar expressando os desejos para o futuro. O que você espera que essa pessoa, que esse profissional faça diferente ou continue fazendo igual. Se ela está tendo comportamentos para correção, eu peço que ela modifique aquele comportamento, que ela modifique aquela atitude. Se ela está fazendo uma coisa bem, eu quero, na verdade, que ela mantenha aquilo. Quais mudanças que a gente gostaria que ele tivesse, sendo claro e específico nas expectativas que ele tem. Aí a gente tem um exemplo, muito claro aqui em relação a isso, O exemplo lá, fatos. Na apresentação do projeto para o cliente, você não mencionou os dados sobre o mercado de concorrência. Emoções. Você disse, eu me senti apreensivo, pois essa informação era crucial para que o cliente entendesse o valor da nossa proposta. Efeitos. Isso gerou dúvidas no cliente e tivemos de usar o tempo da reunião para buscar os dados, o que prejudicou a fluidez da apresentação. Desejos. Para as nossas próximas apresentações, eu gostaria que você incluísse todas as informações relevantes no material para que possamos apresentar a proposta de uma forma completa e segura. Esse foi o feedback, é um feedback baseado nesse método FEED, que a gente utiliza também bastante, dizendo assim, a ideia do que está acontecendo, as emoções que geraram, efeitos e os desejos de futuro.
O terceiro modelo que a gente apresenta aqui, que é uma possibilidade também, né, do qual eu gosto bastante, é o modelo do feedback apreciativo, que a gente vai se concentrar em reconhecer e valorizar os pontos fortes e as contribuições da pessoa, criando um ambiente positivo para que essa pessoa possa se desenvolver ainda mais. Nesse caso, a gente vai começar sempre pelo lado positivo. Então, você vai reconhecer e elogiar os pontos fortes da pessoa, as habilidades, as realizações. Você vai destacar o que você valoriza naquela pessoa. E importante também, antes que eu esqueça, em qualquer modelo de feedback que você adote, é sempre importante tratar a pessoa pelo nome, para que ela entenda que aquele feedback de fato é relacionado a ela. Compartilhe as observações. Então, você vai descrever os comportamentos que você observou e pode ser desenvolvido, sempre com foco no aprendizado e no crescimento. Expressar suas expectativas, que é de fato você mostrar o que você espera em relação ao futuro da pessoa, e como é que como essa pessoa pode contribuir ainda mais para que a equipe possa se desenvolver, dando um feedback apreciativo mais positivo. Ofereça apoio. A ideia é justamente pontos de melhoria, todos temos. Então, demonstrar seu apoio, dizendo que você está ali para ajudar no desenvolvimento de novas habilidades da pessoa, novas estratégias, novas ferramentas, novos recursos, para que ela possa alcançar os objetivos propostos. Por exemplo, aqui a gente tem lá, vamos começar pelo positivo. Você tem uma ótima capacidade de comunicação e consegue apresentar ideias complexas de uma forma clara e concisa. Isso foi fundamental para o sucesso da última campanha de marketing. Mas aí você vai trazer as suas observações. Percebi que, em algumas situações, você se concentra tanto nos detalhes que acaba perdendo o prazo final. Acredito que com um pouco mais de organização e planejamento, você pode equilibrar a atenção aos detalhes com o cumprimento dos prazos. Expresse expectativas. Espero que você continue utilizando suas habilidades de comunicação para liderar projetos e inspirar a equipe, com um pouco mais de foco na gestão do tempo. Você poderá ter ainda mais sucesso nas suas responsabilidades. E ofereça apoio. Estou à disposição para te ajudar a desenvolver as suas habilidades de organização e planejamento. Podemos conversar sobre ferramentas e estratégias que podem te auxiliar nesse processo. Você pode oferecer também um pouco de treinamento, pode organizar uma outra situação assim. 3 modelos que a gente apresenta aqui: SBI, que é o situação, comportamento, impacto; FEED, fatos, emoções, efeitos e desejos; e também o modelo de feedback apreciativo. Você pode escolher esse modelo, pode escolher um modelo para te ajudar. Esse modelo, na verdade, justamente é para que você possa ter uma rota de conversa, uma linha de conduta com as pessoas para ficar mais fácil. Mas sempre é importante você se preparar antes, planejar antes. Como nós falamos também anteriormente, são 4 tipos de feedback que nós temos: o positivo, o corretivo, e o insignificante e o ofensivo. Lembre-se sempre, tá? Feedback não é feedback, não é para ferrar com a pessoa, feedback não é mijada, feedback não é bronca. Então a gente precisa lembrar que as palavras têm poder e elas têm um peso muito importante, impactante quando vem na liderança. A sua palavra como líder, ela tem um peso muito maior. Então a gente precisa entender que a conversa de feedback, ela precisa ajudar o profissional a progredir, a avançar e não a regredir. Se eu estou tendo conversas que desmotivam, as minhas conversas não estão sendo boas, eu preciso me preparar melhor. Por isso que a preparação ajuda muito a fazer bem feito. Se organize antes para poder fazer os feedbacks melhores. Passando agora a um modelo, uma organização de como a gente deve receber o feedback. Assim como nós damos feedback e recebemos, e as pessoas precisam receber feedback também. Dicas simples, fáceis para nos ajudar. Se você vai receber feedback, você é um colaborador da equipe, da empresa, está organizando uma rodada de feedback, rodada de conversas, você primeiro precisa ficar tranquilo, porque esse é um processo que, se ele está acontecendo, é um processo que foi organizado, pensado e planejado. Então, se prepare para a conversa estando disponível quando for chamado, vai lá, tranquilo, de boa. Mantenha-se focado na conversa, extremamente importante isso, desligar o teu celular, evitar distrações, justamente para você estar focado nessa conversa de feedback e entender bem. Porque às vezes algumas conversas de feedback não funcionam bem, justamente porque a gente não escutou direito, a gente não escutou uma forma como a gente deveria escutar. Leve material para anotar pontos importantes. Mantenha-se tranquilo, isso é sempre importante, que a avaliação de desempenho é um processo que vai melhorar o teu desempenho profissional. Eu sou uma testemunha, eu, Flávio Paim, sempre digo que se eu tivesse feedback no início da minha carreira, teria tido um desempenho muito melhor e condutas muito melhores na minha vida. Erros que daqui a pouco eu cometi por insegurança, imaturidade, intranquilidade, não teriam sido feitos. Então,
Cuidado para não levar tudo para o pessoal. A gente sabe que no feedback ele é um processo pessoal, né? Porque falam da gente, mas não leve para o pessoal. Vamos falar das nossas ideias, dos nossos comportamentos, nossos resultados. Então, cuidado para não levar tudo para o pessoal. Lembre-se de manter isso no ambiente profissional. Comprometa-se com aquilo que você pode melhorar. Porque é isso, há uma expectativa quando a empresa te dá o feedback, quando você recebe o feedback, que aconteça a melhoria. Se a empresa não tivesse te dando feedback, ela teria desistido de ti. Se ela não desistiu de você e está te dando feedback, é porque ela está querendo que você melhore. E todos nós temos coisas para melhorar. Qualquer um de nós tem coisas para melhorar, para corrigir, para acertar. E pergunte daqui a pouco sobre os pontos que você possa não ter entendido, para que você possa evoluir cada vez mais. Essas são dicas simples para que você possa receber o feedback da maneira mais tranquila e mais sossegada e ele possa te impulsionar e ajudar a você a se desenvolver cada vez mais. E aí, trabalhando e finalizando a nossa conversa, lembre-se sempre que o desempenho das equipes ele pode e deve ser medido. Aquilo que a gente não mede e não mensura, a gente não pode melhorar. Então, o desempenho profissional é uma coisa que a gente pode medir, pode mensurar. A gente só consegue melhorar aquilo que a gente mede, isso é fato. Se nós não fizermos isso, a gente não consegue ter melhores resultados. E para que a gente possa medir melhor o desempenho do nosso trabalho, da nossa equipe, a gente precisa colocar no nosso processo de gestão indicadores de desempenho e metas e objetivos. E para finalizar essa nossa conversa, esse nosso guia rápido aqui de 30 e poucos minutos, 35 minutos, o feedback é o presente que vai te permitir corrigir o presente e melhorar o futuro. E exatamente isso. É um presente que nós ganhamos do mercado, da empresa, para que a gente possa corrigir o nosso momento atual, melhorar o nosso futuro e aumentar os nossos resultados, melhorar o nosso resultado hoje e sempre. Meu nome é Flávio Paim, eu agradeço você ter acompanhado esse processo, espero que esse guia rápido, esse vídeo, possa ajudá-lo no desenvolvimento das suas atividades profissionais, em dar feedback, receber feedback e conduzir melhor as suas avaliações de desempenho. Qualquer dúvida, qualquer ponto, basta falar comigo através do WhatsApp ou através do e-mail flavio@flaviopaim.com.br. Até mais, um grande abraço.